Oi, meus alunos, tudo bom? Olha o que eu estou usando aqui. O que é isso? Isso aqui é uma lupa, tá? Uma lupa é um instrumento que serve para ampliar os detalhes, né, de algo que você pretende ver, tá? A lupa, ela é um elemento utilizado por detetives, né? Os detetives usam as lupas para ver bem de perto, né, as provas, as evidências de um crime. Outras pessoas que também usam lupa são os cientistas, né, os pesquisadores. Quando eles vão lidar com coisas muito pequenas, eles precisam de ver os detalhes, eles utilizam as lupas. As lupas servem então para ampliar e você conseguir ver as coisas com detalhe. Falando em cientistas, em pesquisadores, hoje eu vou falar de um assunto que eu gosto muito, tá? Hoje eu vou falar de insetos, tá? Por que eu vou falar de insetos? Bem, primeiro, porque insetos sempre foram uma paixão da minha vida. Eu gostava muito desse tema, desde pequeno, e quando eu fiz a minha faculdade, eu pude estudar isso melhor. Inclusive, eu tive a oportunidade de trabalhar num laboratório onde a gente fazia pesquisas com insetos. Então, aquilo, para mim, foi um presente de Deus assim, na minha vida. Me permitiu aprender e crescer bastante. Tá? Então, desde aquele tempo, eu tenho um carinho especial por esse assunto. É um assunto que eu gosto muito. E eu queria falar para vocês algumas coisas a respeito dos insetos e o que eles podem nos ensinar. Tá? Bem, eu tive uma disciplina que estudava os insetos, né? E vocês sabem como que chama a ciência que estuda os insetos? Bem, a ciência que estuda os insetos, ela tem um nome diferente, né? O nome dela não se parece nada com a palavra inseto. O nome da ciência que estuda os insetos é a entomologia, tá? A entomologia é a ciência, então, que estuda os insetos. E a pessoa que estuda os insetos é o entomologista. Bem, eu quando fiz a primeira disciplina desse assunto, né, que fui apresentado a entomologia, eu tive um professor que foi um professor muito importante na minha vida. Ele me ensinou bastante coisa, assim, conhecimentos que eu tenho para a vida toda. E ele nos disse, na primeira aula, ele falou assim, olha, vocês vão estudar os insetos agora e vocês vão perceber que as pessoas usam muitas vezes a palavra inseto e elas não sabem bem ao que elas estão se referindo, né? Então, muitas pessoas não sabem o que é um inseto e o que não é um inseto. E muitas coisas que não são insetos, as pessoas consideram insetos. Então, eu tenho aqui a capa de um livro de insetos. Então, aqui eu estou vendo diversos insetos. Eu vou virar aqui, tem fotos de outros insetos, né? E você deve estar se perguntando assim, nossa, ele mostrou ali fotos de insetos, mas eu não vi nenhuma aranha. Eu não vi nenhuma lacraia, nenhuma centopeia, nenhum escorpião. Por que não tem foto desses bichos ali naquele livro de insetos? Bem, por quê? Porque aranhas, centopeias, escorpiões, lacraias, piolho de cobra, esses bichos não são insetos. Tá? Como que eu olho para um bicho e sei que ele é um inseto ou não? Bem, primeiro, eu vou pegar aqui e mostrar aqui algumas fotos de insetos para vocês. Bem, primeiro, o inseto, ele tem o corpo dele dividido em 3 partes. É o abdômen, o tórax e a cabeça. Outra coisa também que um inseto tem é 3 pares de patas. Então, ao todo, cada inseto tem 6 patas. Outra coisa que os insetos têm é um par de antenas e um par de mandíbulas, que é o que ele usa para cortar e comer. Tá? Bem, se eu mostrar para vocês a foto de uma aranha, eu tenho uma foto aqui, vocês vão olhar que a aranha ela não tem
o corpo dividido em 3 partes? Ela tem o corpo dividido em 2 partes. É um abdômen grandão e a cabeça da aranha junto com o tórax, né? Outra coisa também que a aranha tem é, ao invés de 3 pares de perna, ela tem 4 pares de perna, tá? A aranha também tem outros elementos ali que ela tem na cabeça, né? Que são usadas para prender os alimentos, para pegar os alimentos, para perceber os alimentos, tá? Mas vocês vão ver que elas são diferentes dos insetos, tá? Os escorpiões também, eles são muito parecidos, muito próximos das aranhas, né? As centopeias, elas têm também características, né, que tornam elas próximas até dos insetos, mas não são insetos, né? Uma das coisas é a quantidade de pernas, né? O inseto tem 6, a centopeia tem 100, né? Alguns insetos têm dezenas de pares de pernas, então eles não são do mesmo grupo de animais, tá? Os insetos são esse grupo de animais, então, né? Que se você quiser, então, tirar 10, você vai dizer para mim que eles têm 3 pares de pernas, tem o corpo dividido em 3 segmentos, cabeça, tórax e abdômen, e tem um par de antenas, um par de mandíbulas, né? E tem asas. Alguns deles têm asas, tá? A grande maioria deles tem asas, tá? Bem, então esse professor disse isso, né? Então daí eu já comecei a ver, né? Realmente muitas pessoas, até eu mesmo, tinha uma ideia errada do que era o inseto, e ali eu tive minha primeira ideia: o inseto é isso, tá? Outra coisa que ele nos ensinou é que os insetos, eles têm um ciclo de vida, né, que é diferente do nosso ciclo de vida. Como que é o ciclo de vida de nós humanos, né? Nós nascemos, né, na forma de um bebê, esse bebê cresce, né, vira uma criança, né? Alguns viram crianças bem peraltas, outros viram crianças mais calminhas, né? Essa criança se torna um adolescente, esse adolescente se torna um jovem, esse jovem se torna um homem adulto, esse homem adulto envelhece e depois ele vai ter com o Criador, tá? Mas os insetos, eles têm um ciclo de vida um pouco diferente. Primeiro porque o ciclo de vida dos insetos, eles passam por etapas muito definidas, né? Os insetos são, num primeiro momento, são ovos, né? São ovos que são colocados ali, que vão eclodir, né? E dali vai nascer uma larva ou uma lagarta. Aquela lagarta vai passar um período ali se alimentando, crescendo, até um determinado momento em que ela assume uma forma de uma, que nós chamamos de pupa, né? Que é uma casca onde o inseto adulto lá dentro começa a se desenvolver. Quando ele estiver pronto, ele rompe aquela casca e vem para a vida adulta, né? Então, um inseto adulto, ele só é inseto adulto depois que ele sai daquela casquinha. Aí ele vira um inseto adulto. E dali, ele vai para o fim da existência dele. Ele não cresce mais, tá? Alguns insetos têm só um dia na vida deles de vida adulta. Eles rompem a pupa, vivem um dia e morrem. Eles passam, às vezes, anos na forma de larva, na forma de pupa, de ovo, e só tem um dia da sua vida como dia de inseto adulto, tá? Bem, a Bíblia nos dá alguns exemplos sobre os ensinamentos que os insetos podem nos trazer. Um texto clássico é o texto que está no livro de Provérbios, no capítulo 6, no verso 6 também, que diz que para você que é preguiçoso, né, o conselho que a Bíblia te dá é: vai trocar uma ideia com uma formiga. A Bíblia diz assim: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Por quê? Porque
E a formiga, ela é um exemplo de um inseto, de alguém que trabalha de forma muito determinada, né? A formiga, ela tem que conviver, né, com períodos de muita abundância de alimentos e períodos de escassez. Então, enquanto tem abundância de alimentos, a formiga trabalha e coleta o alimento e leva para o seu ninho, para o seu formigueiro. E quando vem o tempo mau, onde o alimento falta, ela tem o alimento lá estocado para passar os dias maus. Então a formiga, ela é um exemplo para a gente seguir, de alguém que é previdente, de alguém que arregaça as mangas para fazer. Então, para aquele que é preguiçoso, que é meio devagarzinho, né? O conselho que a Bíblia nos dá é: vai conversar com a formiga, né? Será que ela tem alguma coisa para nos ensinar? Tem bastante, tá? Outro ensinamento também que eu gostaria de deixar, né, é que o inseto, ele passa por determinadas fases até estar pronto para ir para a vida adulta, tá? E quando ele chega na vida adulta, aí é para valer, né? Aí as coisas vão acontecer de verdade, tá? E a Bíblia fala para a gente, no livro de 1 Coríntios, no capítulo 13, no verso 11, que diz assim: quando eu era menino, eu fazia coisas de menino, eu sentia como menino, tá? Até que eu me tornei adulto, tá? Vamos ler esse verso? Eu quero deixar ele bem claro para você, né? Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Então, quando vem a fase adulta da nossa vida, as coisas de menino, as coisas que são ligadas ao nosso crescimento, a nossa preparação, elas saem de cena. E aí, para estar ali uma criatura nova, pronta, apta para desempenhar suas funções. Então, os insetos nos trazem ensinamentos muito preciosos, né? E a gente precisa parar para refletir, né, sobre a criação de Deus, né? E toda a sabedoria que está ali inserida na criação, que ela, com certeza, ela é uma fonte inesgotável de sabedoria para nós, né? A manifestação de Deus através da sua criação. A gente falou bastante de insetos, né? E eu queria deixar para vocês um desafio, né? Eu queria que vocês procurassem versículos na Bíblia que fazem referências a insetos, tá? Existem vários, tá? Será que alguma praga do Egito foi de insetos? Será? Será que algum inseto serviu de alimento para alguém? Será que a Bíblia fala de abelhas, por exemplo, né? Então, o nosso desafio nessa semana é que você pesquise na Bíblia versículos que falem de insetos, tá? Só vale insetos, tá? Então, pesquisem ali, veja se aquele bicho é um inseto ou não, tá? E aí posta pra gente o versículo, tá? Posta nos comentários do vídeo, tá? Vou ficar bem feliz de poder ver isso aí, tá? Espero que vocês se dediquem com bastante afinco nisso. Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar, aí vocês têm o meu contato, podem me perguntar que eu auxilio também, tá? É para a gente aprender, não é para punir, é para aprender, tá? E eu queria dizer para vocês assim que está sendo uma alegria muito grande poder estar falando para vocês, podendo estar expondo a Bíblia para vocês
eu acredito que de uma forma bem diferente da talvez vocês estejam acostumados, tá? Isso para mim é um desafio. Na realidade é um jeito que eu acho interessante de comunicar a palavra de Deus, tá? E eu estou muito feliz de estar participando disso, e eu quero do fundo do coração que essas palavras cheguem para vocês e ensinem alguma coisa, porque para mim elas estão ensinando, né? Diz que quem ensina aprende 2 vezes, né? Então eu estou aprendendo bastante também, tá? Eu quero fazer uma oração para a gente ter essa semana agora coberta e protegida pelo nosso Deus, tá? Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, obrigado, Pai, pela oportunidade de falar, Pai, para todos esses que estão aqui do outro lado, para a oportunidade de falar, Pai, sobre aspectos da Tua criação que o homem se debruçou para entender, para pesquisar, e que não só aprendendo, ó Pai, o que o Senhor fez, mas aprendendo o que o Senhor nos deixou de informação, de ensinamento através da sua criação. Deus, que nós possamos olhar cada dia para a criação de Deus e olhar para ela, Pai, e vermos nela fonte de conhecimento e fonte de sabedoria para as nossas vidas. Que as atitudes, ó Pai, que a sua obra criadora, que muitas vezes, ó Pai, nos parecem até estranhos, mas que eles sirvam, ó Pai, de ensinamento e de aprendizado para as nossas vidas. Hoje nós podemos falar sobre os insetos, mas existe uma riqueza muito grande em muitas outras coisas. A sua obra, ela não tem fim. E as transformações que elas produzem nas nossas vidas também não têm. Deus, muito obrigado por essa oportunidade novamente. Eu te peço, Pai, que o Senhor traga paz, alegria e contentamento nesses tempos, ó Pai, excepcionais que estamos vivendo. Que o teu amor esteja, ó Pai, sobre cada lar, e a tua luz e a tua paz sobre cada família aqui representada. Abençoa, Pai, essa semana, é o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Uma boa semana para você, fica com Deus, tá? E se você tá meio devagar, preguiçosinho, vai ter com a formiga, tá? Tchau.